Bem, vamos para o problema 6, problema de geometria espacial. O problema diz o seguinte: seja um tetraedro de vértices ABCD, são dados os ângulos em radianos. Né? ADB é π sobre 3. Eu tentei fazer um desenho aí, dá para perceber, né? Realmente tá uma tentativa, mas vamos lá, né? ADB 60 graus, né? CDB e ADC são π sobre 2, ou seja, 90 graus. Então um tá de vermelho para dar essa perspectiva que na minha cabeça funcionou. Né? Então tem CDB e ADC, ambos são de π sobre 2, e ele fala alguns comprimentos. O comprimento das arestas em centímetros de CD é 3, dá para perceber que está totalmente fora de escala, né? AD e BD igual a 4, enfim, finge que é uma perspectiva maluca aí, né? Aí ele pede a distância em centímetros do ponto D ao plano ABC, isso eu não tentei nem desenhar, mas vamos lá. Ele está te pedindo distância entre ponto e plano. Ou seja, isso é uma altura para esse tetraedro. A altura tem que te lembrar o quê? Se eu estiver falando de geometria plana, tem que te lembrar a área. Se eu estiver falando de geometria espacial, nesse caso, tem que lembrar volume. Então, imagina se eu soubesse quem é o volume e se eu soubesse a área ABC. Se eu soubesse essas duas coisas, dá para encontrar a altura em relação a D. Então, essa vai ser a estratégia. Eu vou encontrar o volume desse cara e vou encontrar a área ABC. A área ABC é a parte mais fácil, né? Porque pensa comigo o seguinte, vamos colocar até de outra cor. Esse triângulo DBC, ele é um triângulo retângulo. Os catetos são 4 e 3, ou seja, esse cara aqui que é a hipotenusa vale 5. Do mesmo jeito, o ADC, mesma coisa, 3, 4, 5. E o triângulo lá de trás, por mais que não pareça, o BAD, ele é um triângulo equilátero, porque ele é um triângulo isósceles, de tamanho 4, cujo ângulo central é 60, ou seja, esse cara é 4. Ou seja, a gente consegue encontrar a área ABC. Quem vai ser a área ABC? Bem, a área ABC você pode lembrar pela fórmula de Aron. Vai ser o semiperímetro, P, vezes P menos A, P menos B, P menos C. O semiperímetro do triângulo 5, 5, 4, ou seja, 14. Semiperímetro é 7. Então fica 7 vezes 7 menos 5. 7 menos 5. 7 menos 4. Esse vai ser a área S. Eu vou chamar de área de ABC, vai. Área de ABC. Quem é a área de ABC? Vai ser primeira parte da questão, né? Vai ficar raiz de 7 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Ou seja, 2 raiz de 21. Bem, agora a outra parte é encontrar o volume desse tetraedro. Porque se eu tenho a área e eu tiver a altura, eu calculo o volume. Vamos calcular a área olhando para outra face. E aqui é interessante a gente olhar para a face de baixo, a face BCD. E era isso que o IME queria que você notasse. Por quê? Porque pensa o seguinte, ó, uma coisa muito interessante que a gente tem aqui é que a aresta CD ela é perpendicular a duas arestas do plano ABD. A aresta CD ela é perpendicular a duas arestas do plano ABD. Ou seja, ela é perpendicular a qualquer reta desse plano. Esse fato não é nada trivial. Se uma reta é perpendicular a duas retas de um plano, né? Se uma reta é perpendicular a duas retas de um mesmo plano, ela é perpendicular ao plano inteiro. Ela vai ser perpendicular ao plano inteiro. Né? Depois disso, por isso a gente acaba encontrando que o plano BCD, ele vai ser perpendicular, vou colocar de outra cor aqui, ao plano ABD. Pedro, mas o que é que importa? O que importa é que se você for descer a altura relativa a A, se você desenhar assim, você está errado. Se você descer a altura, já que o plano ABD ele é perpendicular ao plano BCD, se você descer essa altura, ela vai dar nesse pontinho aqui que está em BD. E essa altura é fácil de calcular. Porque ela é a altura de um triângulo equilátero. Né? Então, vou chamar de Hzinho aqui. Então, Hzinho ali
vai ser dado por 4 raiz de 3 sobre 2, né? Ou seja, 2 raiz de 3. Tá, e daí? Bem, deixa eu voltar para o meu azul aqui. Vamos calcular, então. Para calcular o volume, a gente pode calcular em relativa à face de baixo, né? A face BCD. Ou seja, o volume vai ser 1/3 da área da base, que é 4 vezes 3 sobre 2, ou seja, 6, vezes a altura Hzinho, que é 2 raiz de 3. Que é 2 raiz de 3. Ou seja, o volume vai ser 4 raiz de 3. O volume vai ser 4 raiz de 3. Por outro lado, se eu for calcular relativo àquela altura que eu estou precisando, eu vou encontrar que o meu volume, que é 4 raiz de 3, vai ser igual à área ABC, que é 2 raiz de 21, vezes a altura, tudo sobre 3. Né? Que é base, altura, sobre 3. Né? Então, olha que bonito, né? O 2 aqui vai embora. Aqui vai ficar 2. 3, raiz de 3 vai embora com raiz de 21, vai ficar raiz de 7. Então, eu encontro que a minha altura vai ser 6 sobre raiz de 7. Se eu racionalizar, eu vou encontrar, então, o item A, né? Isso vai ficar 6 raiz de 7 sobre 7. Então, conservação de volume. Dois fatos muito interessantes, né? Conservação de volume, que esse é mais óbvio, mas às vezes a gente não lembra. Se calcular o volume de duas formas diferentes do mesmo objeto, vai dar o mesmo resultado. E o segundo, que é o mais interessante, que é que tu tem uma reta, que ela é perpendicular a duas retas que estão no mesmo plano. É porque essa reta é perpendicular a qualquer reta desse plano. Né? Então a gente tem esse fato que a altura do tetaedro ela vai ser a altura do triângulo ABD, já que esses planos vão ser perpendiculares. E ficou bem interessante. Bem, então a gente acaba mais uma questão.